Seja muito bem-vindo ao Conversa de Primeira, esse que é um podcast da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Nossa igreja fica aqui no centro da cidade, na rua Francisco Ôngaro, número 35, e queremos já te convidar para conhecer a nossa igreja nas nossas atividades. Você consegue encontrar os horários por meio do nosso @primeiraipsbc em todas as redes sociais. E hoje, no episódio de hoje do Conversa de Primeira, o nosso objetivo é falar sobre algo que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, sobre a maneira como as pessoas enxergam a religião e como enxergam a ciência. Seria talvez a ciência uma nova religião? Não sei, vamos conversar agora e para isso nós temos aqui os nossos pastores, Reverendo Carlos e também Reverendo Donizete. Um prazer recebê-los e vamos falar sobre esse assunto tão importante. Reverendo Donizete. Prazer é todo nosso, é uma alegria poder estar aqui, ladeado aqui pelos pastores da nossa igreja, Reverendo Elmo, Reverendo Carlos, e poder discutir esse assunto tão interessante, aproveitando esse canal. E creio que isso é fruto, de uma conversa onde a gente possa refletir e entender a importância, da época em que vivemos, uma espécie de comparação entre ciência e religião, e o quanto nós podemos ver o aspecto religioso dentro do aspecto científico, que é um engodo muitas vezes passado para muitas pessoas, dizendo que a ciência ela está distante de um aspecto religioso. Então, eu acho que vai ser bom e é uma alegria poder estar do lado do Carlos, Reverendo Elmo, Reverendo Carlos, e que Deus use esse encontro nosso para abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Reverendo Carlos. Olá, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês, Reverendo Elmo, Reverendo Donizete, poder partilhar da palavra do Senhor, avaliando a nossa sociedade com um olhar crítico à luz do nosso tempo e assim também edificar a igreja e o povo de Deus. É uma alegria. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Reverendo Donizete, para a gente já começar esse assunto que é tão importante, qual seria, assim, à luz dos pensadores modernos, o papel da religião na sociedade e como ele se choca com o da ciência? Deveria se chocar? Bom, quando nós falamos de pensadores, dos dias atuais, a gente sempre menciona a figura, tanto em aulas quanto em outros lugares, de Yuval Noah Harari. É um contemporâneo nosso, nascido na década de 70, tendo aí uma carreira interessantíssima, de estudos, ganhando vários prêmios, sendo doutor em História pela Universidade de Tel Aviv, e que é conhecido nos nossos dias por alguns livros como Homo Deus e o Sapiens, que é um dos que mais se destaca dentre os livros. Eu acho que são 65 países já, ou 65 línguas, na verdade, que a obra foi traduzida, e são vários milhões de cópias que nós encontramos aí na perspectiva de vendas. Então, é alguém que trabalha muito essa ideia de tecnologia e já está com uma visão futurística. Ele já pensa sobre o que vai acontecer no futuro com relação à tecnologia. Então, é o ponto culminante daquilo que nós chamamos de futurismo em filosofia, que é o próximo passo de inteligência artificial, de como as coisas serão dirigidas nessa nova fase. E sempre assim com um ar crítico para todos os lados, e se tornando uma referência. Então, em termos de pensamento moderno, podemos dizer que é ele. Poderíamos falar de outros mais assim da década do século XX, que também trabalharam muito isso, Bertrand Russell, Wittgenstein, outros pensadores. Hoje, numa linha mais filosófica, você encontra alguns pensadores franceses que também trabalham isso, e a nossa perspectiva é de que não deveria ter essa divergência de ciência e religião, mas de uma certa forma e de uma certa forma tenta colocar uma como se fosse
superior à outra e causando assim a ideia de que quem está numa linha mais religiosa está mais atrasado, está mais distante, né? E quando olhamos para o Yuval Noah Harari, ele vai chamar, na verdade, tudo de uma espécie de ficção, ou seja, a mente sendo usada para produzir coisas, inclusive a tecnologia vai cair nisso também. Então ele hoje coloca os próximos momentos, né, os momentos que nós temos hoje, de uma espécie de religião também. O tecnicismo, né, o comunismo, todas as visões que nós temos futurísticas, elas estão mais ligadas ao que nós chamaríamos de uma religião também. Então a religião ela é necessária, ele vai dizer, apesar de dizer que ela é uma invenção humana. Uma ficção coletiva. Uma ficção, e essa ficção é vivida por todos. E você só precisa encontrar isso. E na ciência se encontrou, né, mais um caminho, que seria esse próximo ponto do tecnicismo e como é possível entender isso à luz das necessidades humanas. É interessante que isso parece até uma discussão que fica no campo acadêmico, né? Mas a gente encontra isso na igreja também, né? De uma forma diluída. Dá pra gente ver pessoas que às vezes tentam separar aquilo, né? A ciência é uma coisa, a religião é outra, melhor que não se misture, né? Então a gente acaba percebendo que essa é uma discussão que não fica no campo da academia, né? E assim, essa questão de ficção coletiva, da religião ser somente mais uma invenção necessária, cria esse embate. E como, na opinião do senhor e também do reverendo Carlos, como que a gente vence isso? Seria talvez incentivando os jovens a se envolverem cada vez mais na ciência? Como nós faríamos isso? Essa é uma linha que a gente fala que é bem da crítica do Schaeffer, reverendo Carlos, quando a gente vê ele dizendo que no momento em que o mundo, né, mergulhava nos aspectos modernos ou pós-modernos e a ciência adquiria um status de senhora da razão, a igreja, em muitos dos seus campos, né, principalmente de formação e de pregação, ensinou uma espécie de ostracismo, um monasticismo moderno, no qual a igreja não entrou no embate. Ela simplesmente se afastou, dizendo: isso não pertence a nós, isso é uma rebeldia, isso é algo até maligno, quando, na verdade, se esqueceu do fato de que Deus é o Senhor do mundo, né? Ele é o Criador do mundo. Então, entender a ciência e compreender a ciência e se dedicar à ciência é tão necessário como fazer missões, como pregar o Evangelho, porque é uma maneira da gente buscar também a glória de Deus, como o Evangelho é buscar a glória de Deus através da vida dos convertidos. E num lugar onde se passa ideias contrárias à palavra de Deus, a igreja precisa estar para mostrar como funcionam essas ideias em contraposição a outros pensamentos. Então, nesse sentido, falta realmente a igreja encarar, por exemplo, a ideia de formar mais biólogos, cientistas, físicos, matemáticos, entrar nesse campo e perceber que esse campo sempre foi um campo da igreja. Aliás, a Reforma principalmente tinha como base se preocupar com esses dois livros. A Reforma nasce num período que é chamado Renascimento. E o Renascimento é um período que a modernidade está buscando sentido no mundo, na forma como o mundo é compreendido e entendido. Então, se você pegar um Kepler, pegar um Newton, pegar Bacon, pegar vários pensadores, Francis Bacon, se você pegar vários desses pensadores, você vai ter uma compreensão de que eles estavam, na verdade, examinando um livro, que é o livro da natureza. E esse livro é muito importante para ser estudado também. A partir do momento que a igreja se distanciou disso, aumentou essa compreensão de que a igreja é um grupo de pessoas que não se importam com tecnologia e, com isso, estão esperando tão somente o retorno de Jesus, mas não tem um envolvimento direto, e isso talvez esteja começando a mudar, mas ainda talvez seja cedo para dizer. É interessante, reverendo, que eu lendo um pouco do que o Yuval Harari comenta,
ele, ainda que ele tenha um olhar crítico à luz da religião, ele ainda consegue enxergar o papel que a religião tem na sociedade. E nós vemos alguns pontos até interessantes da sua perspectiva, mas nós entendemos que é um olhar ainda limitado em relação à vida cristã e à vida religiosa, né, do ser humano, né, como um ser religioso. Mas, na sua visão, qual é o limite que a sociedade... aliás, qual é o limite que a religião tem na atuação dentro da sociedade? Porque ele estabelece esses parâmetros, não é? Mas um parâmetro equivocado. Agora, à luz da Escritura, como o senhor entende esse envolvimento do cristão? Eu pergunto isso pensando na linha de pensamento de alguns que o homem, o crente, ele deve redimir todas as esferas sociais, né? O senhor concorda com isso? O senhor acha que dá para fazer isso, né? E é possível que isso seja feito? Como o senhor entende esse Eu acho que da mesma maneira que a gente pensa evangelismo, né, no sentido de que evangelizar é fundamental e necessário para glorificar a Deus, né? Evangelizamos para que o nome de Deus seja glorificado. Quanto mais pessoas evangelizadas, mais pessoas glorificando a Deus. Da mesma forma, eu entendo que o envolvimento de crentes em qualquer área, seja na área política, científica, em áreas que parecem ser tão distantes para o próprio contexto, né, da compreensão cristã hoje, quer dizer, muitos talvez não concordariam com isso, dentro dessa mesma linha. Né? Não quer dizer que o sucesso chegará, de que teremos remissão, de que teremos melhoras efetivas, né? A gente não pode definir resultados nessa área também. A gente só não pode se abster. Mas definir resultados, não. Pode ser talvez até desastroso, pode ser até muito ínfimo, pode ser uma tensão muito grande, uma dificuldade muito grande. E a gente não pode definir resultados. Agora também não podemos nos abster. Eu acho que esse é o ponto. Não dá para se abster. E o ponto de contato aí que a gente tem com essa tese do Yuval é o ponto de contato que a gente vê no próprio Calvino. Né? Então, quando você encontra a necessidade de colocar religião para dar sentido ao ser humano, começa com Agostinho, quando falamos daquele vácuo que existe dentro do homem e é tão gigantesco que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, por mais que alguém busque sentido em qualquer outro lugar, no entretenimento, ou na própria física, na própria química, ou na ciência, ou na ciência de maneira geral, sempre isso não encontrará sentido na vida de qualquer pessoa se não tiver um lugar exato. Qual é o lugar exato? Dar glórias a Deus. Então, quem procura hoje trabalhar nessa área não deve ser nem um ufanista, né, radical, e nem um pessimista radical. Tem que ser alguém que encare o fato de que pode ou não ser usado por Deus. E aí é aquela questão muito benéfica para todos nós, né? Eu não sei o que irá acontecer, mas eu sei que tem um Deus poderoso que pode fazer maravilhas. E aí a gente acredita em avivamentos, mudanças nessas áreas. Alguém que, se Deus assim quisesse, descobrisse aí a cura de cânceres, do câncer, a cura de doenças, de várias doenças, e se fosse alguém que tivesse uma preocupação em, acima de tudo, glorificar a Deus, seria muito bom. E eu creio que esse é um propósito muito bom, melhor do que simplesmente ganhar dinheiro, né, ou ser rico. Pensando assim uma forma mais micro, talvez, seria então uma responsabilidade da igreja no mesmo nível, isso pode ser até perigoso, mas vamos falar disso. Mesmo nível da responsabilidade de plantar igrejas, se envolver com a educação e a transformação do ambiente. Por exemplo, plantar igreja, abrir escolas. Dá para a gente considerar isso em pé de igualdade? Eu creio que seria dentro dessa configuração. O início de termos igrejas e escolas, fica muito claro que o objetivo central é a palavra de Deus que deve ser entendida, né? A palavra de Deus que deveria ser compreendida.
Mas isso, as pesquisas dão conta de que você tem o desenvolvimento acadêmico muito melhorado por causa do desenvolvimento reformado, desenvolvimento de escolas. Então, as grandes faculdades que surgiram, né, dentro desse movimento geraram grandes benefícios para a sociedade, grandes benefícios na área política, né, na área econômica, na área... Quando a gente fala na área política, a gente fala de... A linguagem de uma democracia moderna, de uma certa forma, está fundamentada dentro de Pensar princípios. naquelas grandes dos Estados Unidos, Exatamente, você está fundamentado em princípios cristãos, nós chamaríamos reformados. Então, é automático que isso aconteça. Então, é dentro disso que eu vejo que é possível a gente ter o que eu chamo de uma santa ambição, né, de almejar realmente a glória de Deus em vista de estudos que estão em todas as áreas, não somente numa área teológica e em técnicas missionárias. Eu diria que a academia é um foco interessante para uma compreensão de glória, de glorificação do nome de Deus, e isso seria tão missionário quanto. E automaticamente isso cria aquilo que nós chamamos de uma leitura da revelação de Deus que poderia gerar benefícios para a própria sociedade. Rios menos poluídos, uma preocupação com enfermidades que podem ser amenizadas e mesmo a gente sabendo que o nosso mundo não é aqui, né? A nossa alegria é eterna, né? Mas isso não quer dizer que enquanto passamos por aqui não seja possível deixar uma marca, e eu creio que essa marca está em vários focos, um deles é a educação. E quando a gente se preocupa com a área da ciência se tornando uma área de glorificação do nome de Deus. Porque, de alguma forma, a ciência é uma religião, mas ela pode se tornar algo que não glorifique o nome de Deus. Interessante. Interessante que o reverendo Elmo ele vinculou tudo que nós estamos falando com a ideia de plantação de igrejas, né? E está relacionado à missão que o Senhor estabeleceu a nós. E isso ele deixou de uma forma muito clara e bem definida a respeito da missão, né? E é interessante que há um pensador que diz, né? Se tudo é missão, nada é missão. E a missão bem estabelecida ali, a partir desde o Antigo até o Novo, é chamarmos pessoas para adorarem a Deus, e o meio disso é através da pregação do Evangelho, através do discipulado, né, de formarmos discípulos para Cristo. E quem faz isso é a igreja, né, do Senhor. E aí isso estabelece aí um princípio interessante para nós, né? Nós temos uma missão. A missão é fazer discípulos para Cristo. E a plantação da igreja é um meio para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a responsabilidade do cristão, como o senhor tem trabalhado, de se envolver com a sociedade. E através desse envolvimento com a sociedade, com a academia, com a ciência, nós então fazermos ou deixarmos boas marcas, né? E frutos para a glória do Senhor. Então, como, por exemplo, um jovem da igreja, um adolescente, ele pode entender isso? Porque alguns vão pensar o seguinte: olha, eu devo dedicar toda a minha vida ao ministério pastoral ou à plantação de igreja, ou eu devo dedicar o pouco tempo que eu tenho neste mundo ainda, para me envolver com a sociedade. O que o senhor recomenda olhando à luz do jovem? Isso tem a ver com a vocação também? Como a vocação ela se enquadra nisso, né, ao meu ver? Né? Pessoas que são chamadas para serem agentes na sociedade e pessoas que são chamadas para o serviço eclesiástico, vamos dizer assim, na plantação, na missão, neste movimento. Como o senhor entende isso? Como nós podemos olhar e falar com esses jovens e adolescentes e até adultos, né? Que têm essa dúvida. E aí, o que eu devo dedicar? Como eu devo dedicar o meu tempo ao serviço a Deus e à glória de Deus? É claro que a gente teria que falar realmente sobre vocação, né? O fato de alguém ter uma visão missionária. Vamos pegar na síntese mesmo, né, do que pensamos hoje ser o missionário, que é aquele que vai além, né, que
abandona tudo, deixa tudo e olha para o campo e vê o campo como o seu lugar, né, de ação. Essa pessoa tem uma vocação e isso é extremamente importante. Quem tais pessoas atinge? Atinge vários contextos. Você tem um contexto urbano, você tem um contexto de outros países com outras culturas, você tem o contexto hoje da gente falar de sul global e o norte que precisa de ação evangelística e missionária. Em todos eles é necessário que o missionário talvez tenha uma compreensão da cultura mais ampla do que a gente imagina. Eu sei que a gente pode fazer grandes coisas. Você pega Moody e fez muitas coisas, né? E tinha dificuldades até com a gramática do inglês, mas ele foi para as faculdades e as pessoas gostavam de ouvi-lo, inclusive em universidades. Então eu acho que fechar assim para uma linha somente do missionário ser aquele que prega é uma coisa talvez pequena, né? É interessante ver um missionário que talvez poderia lidar com mais coisas, com mais informações. Uma profissão comum. Exatamente. Ele poderia ser alguém mais articulado em questões talvez até mais técnicas ou tecnicistas, e ele poderia fazer missões em vários campos, né? Desde lugares com uma pobreza extrema, né? Mas preparando essas pessoas e cuidando do bem-estar dessas pessoas para tudo, até em lugares onde as pessoas vomitam intelectualidade e que você tem um diálogo que pode alcançar essas pessoas. Então eu acho que seria bom que a gente tivesse as duas coisas. Vamos pegar um pouco, por exemplo, do que aconteceu no Brasil. Quando chegam os missionários aqui, eles chegam com instrumentos de física, de química. Nos seminários tinham aula de física, de química. Ou seja, no seminário você tinha as aulas de teologia, mas tinha que ter as outras aulas também. Já não era difícil o suficiente. Não, aí você tinha que ter outras aulas. Vieram muitos instrumentos para cá, porque é uma ideia que teve, né, que o Brasil estava atrasado, de uma certa forma. O material usado pelo Brasil era medieval, assim, nas áreas técnicas. Então, entender o desenvolvimento do país seria entender o desenvolvimento técnico, científico, mas entender também a importância disso tudo para a glória de Deus, né? Valorizando a glória de Deus. Então, eu acho que a pergunta ela leva a todos nós pensarmos em um pouco além das nossas linhas. Então, eu acho que a vocação deveria atingir essa ideia de trabalhar o máximo possível, entender o máximo possível. Essa visão que nós temos, ela é muito cartesiana. A visão de que devemos ficar só com uma parte, assim, essa é a parte que devemos ficar. Então, você só estuda essa parte. Essa visão mais global, que é uma visão talvez mais medieval, ela é interessante para nós que procura ter uma visão missionária. E aí enxergar, por exemplo, a idolatria. Porque o missionário está levando o verdadeiro Deus. E ao levar o verdadeiro Deus, você tem que mostrar que a adoração que está tendo, a adoração que existe é uma adoração a ídolos. E essa não é a adoração verdadeira. Então, pegando um pouco do tema, né? Quando a gente fala assim, o que são as outras religiões? As outras religiões, de alguma forma, são uma espécie de interpretação da matéria que se transforma em divindade. Quando nós olhamos para Deus, nós não temos matéria. Nós temos Deus, Espírito, perfeitíssimo. Você não tem, por exemplo, algo que geram deuses. Você tem o próprio Deus que gera a criação, ou seja, que faz a criação do nada, né? Que é o Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus. Isso já é fantástico. Então, quer dizer, olha, por que eu estou estudando química? Por que eu estou estudando biologia? Porque Deus criou
e ao criar a gente tem uma leitura do porquê ele ter feito daquele jeito ou realizado daquela forma. Então eu acho que essa ideia minimamente tem que estar na cabeça do missionário. Essa ideia tem que estar minimamente na cabeça. Porque mesmo enfrentando culturas, enfrentando outras línguas, enfrentando outras coisas, todo mundo hoje está atingido por uma visão técnico-científica que gera as idolatrias modernas. E uma delas é achar que a ciência é uma rainha que deve ser adorada pelos sacerdotes que são cientistas. E é interessante, pensando no que o reverendo Carlos tinha mencionado, sobre a ideia de fazer discípulos e levar as pessoas a adorarem a Deus, e nisso que o reverendo Donizete fala, dessa responsabilidade dupla, pensando em Antigo Testamento, por exemplo, a maioria dos missiólogos hoje já aceita a ideia, né, de que fomos criados para expandir a adoração, que a missão é mais doxológica do que soteriológica, e aí a gente encontra um personagem bem controvertido, inclusive, na história, mas que nesse momento é muito interessante, que é Salomão. E que naquela época do Antigo Testamento, as nações vinham até Israel, né? O povo de Deus se chegava até ali. E aí a gente tem a figura da rainha de Sabá indo até ele para saber de onde vem aquela sabedoria. Hoje a missão, embora seja centrífuga, ela vai além, nós vamos até as nações, mas eu acho que preservamos ainda essa característica de ter em nós, como povo de Deus, como crentes, e eu não me refiro necessariamente aos ministros do evangelho, mas a todo crente, essa luz que brilha e que deve ser também o mesmo tempero que nós temos para este mundo, a luz deste mundo também, para que as pessoas questionem, mas por quê? Por que esse desejo? E aí eu me lembro da reverenda Donizete já falar sobre essa ideia do homo adorans, né, que é pegando ali em Calvino a ideia de que o ser humano existe para adorar. Eu já vi um outro pastor presbiteriano mencionar o homo explorans, que é o homem que nasce para explorar. Por quê? Voltando às palavras de Eclesiastes, né? Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele pudesse descobri-la. Então existe esse anseio, né? Uma coisa está ligada à outra. Uhum. O Explorer talvez esteja muito ligado à ideia do Adornos também. Né? E essa ideia de quando essa exploração ocorre à parte de Deus, e aí nós encontramos na ciência a idolatria. Não é isso? Se você, por exemplo... A ideia é que toda movimentação científica ela vai distanciar da ideia de fé. E você terá um relacionamento mais ligado à matéria do que ao próprio Deus. Então essa seria a compreensão exata. Então isso aconteceu, por exemplo, com os pré-socráticos, acontece com Lucrécio, acontece com Spinoza, acontece com o iluminismo, e tudo isso mostra, por exemplo, uma tentativa de encontro e de significado na própria matéria. À medida que você estuda a matéria, você vai encontrando significados para a vida humana. E então a matéria passa a ser o foco de atenção, de entendimento do mundo, e quando você tem isso, você tem sempre uma espécie, aquilo que nós chamamos assim de um distanciamento de Deus ou de uma visão transcendente. Você passa a ter na ciência uma visão que nós chamamos esperançosa, significativa, de sentido. Então ela passa a ter uma ideia de colocação de sentido, de razão na vida. E aí é nesse campo que ela se torna uma espécie de religião. E você vai encontrar todo o significado na própria matéria, de onde nós tiramos as respostas para muitas coisas. Eu não posso mais acreditar num livro que fala sobre milagres. Né? Eu tenho que acreditar na ciência, porque a ciência vai me mostrar por que as coisas acontecem e funcionam do jeito que são e da forma como são. E então eu não preciso mais do milagre, mas eu coloco todas as minhas expectativas e esperanças
na própria criação, na própria matéria, que para nós é só produto de um ser que criou. E isso a gente encontra em todas as religiões, né? Todas as religiões, na verdade, é uma tentativa de significado da matéria. A gente poderia pegar qualquer uma das mitologias antigas e iríamos encontrar, por exemplo, que a origem delas não é ex nihilo. É, na verdade, a ideia de deuses que surgem da matéria para dar significado a algumas coisas do homem. Uhum. Então, na verdade, o que a gente pensa que mitologias começam com ideias, né, meramente religiosas, elas começam com ideias materialistas que se transformam em ideias religiosas. E daí nós temos as religiões. Todas elas surgiram de alguma forma da busca de entendimento da matéria. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Isso tem a ver com a Bíblia, com a forma como Paulo introduz a carta de Paulo aos Romanos. Eles adoram a criatura ao invés do Criador. Então, você tem sempre um ponto de contato com a criação. Por isso que é religioso. Porque você transforma a matéria em um processo adorativo. E você vê isso acontecendo por toda a Bíblia, né, Reverendo? Depois do pecado, o Sim. homem sempre criou deuses através da criação para adorar. Então, quando o homem não adora o Deus verdadeiro, ele procura na criação formas, imagens, ou ele mesmo cria para dar resposta, sentido, esperança na vida humana, né? Para sua existência. E isso não é interessante. Por exemplo, a gente pensa em Gênesis, né? A gente vê ali o relato da criação, a preocupação apologética de Moisés ao contar da história da criação para um povo que vai ter contato com uma cultura cananeia, uma cultura pagã ali do Antigo Oriente Próximo. E a gente percebe já aquelas mitologias você vê Marduk, vê outros deuses, outras divindades que criavam o sol. E aí Moisés sequer chama de sol, fala luzeiro, né? Num nítido desprezo àquilo que aquelas mitologias chamavam de Deus. Ele chama, é só uma luz que Deus criou. É interessante isso, né? E aí você percebe, né? Todos esses seres que a gente vai encontrar na mitologia, todos esses seres que dão ideias, né, de um neopaganismo atual, né? Todos eles vieram de uma interpretação da própria matéria. Tudo tem um contato com a criação e ao ter esse contato com a criação, eles se tornam indesculpáveis porque quem criou foi Deus. Então tem ali uma comunicação e você deveria dar glórias a Deus. Aí você entende o processo missionário de novo. Qual é o processo missionário de novo? É resgatar o lugar de Deus que deve ser glorificado como Deus, deve ser adorado como Deus. Se isso não der sentido a você, por exemplo, mostrar algo que você está fazendo que tem um significado e uma importância, perde-se um pouco. Então, por exemplo, os ateus atuais, né, que falam assim, não, nós estamos falando de ciência. Ateus atuais que estão falando de ciência, eles estão falando de ciência numa linha que se diz assim, tá se distanciando de qualquer religião. Neutro, um campo neutro. Mas só que eles vão dizer assim, olha, como que se deu a criação do universo, né? Como que se deu isso? E aí vem frases do tipo, são leis misteriosas, desconhecidas, que nós não temos contato e que não sabemos. Então, essas leis misteriosas, desconhecidas, dão margem para você falar um monte de coisa. Para saber como tudo se organizou, tudo se estabeleceu, como temos hoje, na ordem que temos hoje, né, na imensidão do universo, eles precisam dessa linguagem, né? Leis misteriosas, desconhecidas, né? Quando a gente fala, por exemplo,
de ex nihilo, ou seja, se vem do nada. Então, quer dizer, vem do nada. O epicurismo já dizia, nada pode vir do nada. Tem sempre que ter alguma coisa que gera alguma coisa. Daí que vem o demiurgo? Não, na questão deles é que se existe até deuses, os deuses devem ter existido de alguma coisa. Deus não poderia ter existido do nada. Deus tem que ter uma origem de alguma coisa. Se tiver Deus, eles vão dizer que não é possível provar a existência de Deus e é até bom que você não viva preocupado com isso. Se preocupe somente com a matéria. Esse é o nascimento do ateísmo. O nascimento do ateísmo não é simplesmente algo contra Deus, mas é a impossibilidade de se provar Deus, e dentro dessa impossibilidade você tem a matéria. Então se conforme com aquilo que é mais fácil de se entender. O que é mais fácil de se entender? A matéria. Então a matéria seria essa forma de se pensar. Daí você tem o epicurismo que pensava desse jeito. Agora isso é totalmente contrário, porque esses são neoplatônicos. Isso é totalmente contrário de um Platão e de um Aristóteles. Porque eles vão dizer o seguinte, né? Se você tem algo, é porque esse algo tem que vir de alguma coisa. Se tem um movimento, é porque alguma coisa começou a movimentar tudo isso. Então, o cristianismo, ele vem de uma matriz hebreia, né, ou hebraica, que diz que é assim, né? Deus criou todas as coisas. Então, não poderíamos ter algo se Deus não tivesse iniciado esse algo. Então, nesse sentido, todo tipo de religião que a gente vai ver depois, ele vai tentar, por exemplo, trazer algo do criado que se torna num ser superior e dá origem às mitologias. Ou então você vai ter que supor que provavelmente há uma inteligência, mas essa inteligência não precisa ser pessoal. E aí você tem o deísmo. Então, tudo é religião. Tudo é uma forma de crer. Né? Você está crendo em algo. Então, dentro da visão mitológica, dentro da visão ateia, ou dentro de um deísmo, você está simplesmente dizendo, olha, por não termos esclarecimentos a respeito de como as coisas começaram a existir, ou se a matéria já existia e se auto-organizou, ou se não existia de uma hora para outra começou a existir, tudo isso mostra uma preocupação em tentar dar um significado de sentido. É daí que vem as mitologias, ou é daí que vem a ideia de que há leis indecifráveis que fazem com que a gente possa pensar em existência e no nosso mundo como ele é. E a gente vai chegando mais para os tempos modernos e vem o questionamento, né? Às vezes deixa de pensar naquilo que é transcendente, deixa de ter um aspecto metafísico mais presente e toda a epistemologia se resume àquilo que a própria razão pode conceber. Entramos então em iluminismo, racionalismo, e o Deus passa a ser a capacidade de raciocinar sobre isso. Mas antes de ouvir os irmãos, vai ter um ponto muito importante que eu preciso falar com quem está nos assistindo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Isso é muito importante para a gente poder entregar esse conteúdo para mais pessoas e aprenderem mais sobre isso que é tão importante. Lembra também de nos procurar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, e lá você vai ter muito mais informações, inclusive sobre como chegar aqui na nossa igreja. Nós temos um estacionamento bem pertinho, também tem um ponto de ônibus bem próximo, dá para você vir de todas as formas. Então, falando sobre racionalismo e iluminismo, como é que isso afeta ainda hoje? Dá para a gente ligar isso ao liberalismo teológico, por exemplo? Ai, Carlos. Sim, até a maneira de... Como o senhor mencionou, voltar um pouquinho no aspecto de um campo neutro, né? O homem como um ser adorador, ou ele adora a criatura, ou adora o Criador. E isso vai afetar o resultado da sua ciência. Então, falando a respeito, ou da maneira como ele faz ciência. Então, falando a respeito da religião. Se nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, se nós como adoradores do Senhor temos a Bíblia como revelação do próprio Deus ao homem, nós nos aproximamos da Bíblia dentro dessa perspectiva. Mas aqueles que não adoram a Deus, mas adoram a criatura, eles se aproximam da Bíblia de uma outra perspectiva, uma perspectiva racionalista,
como um olhar crítico Alta. à luz do texto, uma alta crítica, né, como nós chamamos na teologia, e isso impacta na maneira como fazemos teologia. Então, como o irmão citou, o reverendo Elmo citou o liberalismo teológico, certamente ele foi afetado, né, por esse tipo de pensamento, né, um olhar de alguém que não crê e que se aproxima da palavra de Deus com um olhar crítico, um olhar uma abordagem que racionalista. ignora, né, os aspectos espirituais, afinal de contas, não há espiritualidade porque não há metafísico. E ele não é interessante, ainda que ele exista, porque ele não pode ser provado. Então, acho que essa é a discussão que a gente encontra, né, reverendo Donizete? O liberalismo teológico, totalmente influenciado pelo iluminismo, fala assim, olha, vai dizer aquilo que a gente já disse, né? Tem que ter uma esperança, um certo sentido, e aí há um espaço para o sentimento religioso. Mas um sentimento religioso que podemos dizer que é um prêmio de consolação, porque exatamente acreditar em coisas como milagres seria extremamente difícil, seria extremamente complicado. Então, os mitos, todas as questões mitológicas trabalham questões fantásticas, assim, poderosas. E então, quando você trabalha a mitologia dentro da visão liberal, que também vai para a visão psicológica, você pega aquilo que pode estar dando significado do mito, né? Aquilo que está dando sentido, como o mito de Édipo dá sentido na relação pais e filhos, né? Mas é tudo fato do processo iluminista, onde você não pode acreditar em muitas destas coisas porque não há sentido em acreditar dentro dessas coisas, né? Agora, para nós é um ponto positivo, né? O fato de que quando Jesus esteve aqui, ele fez coisas interessantíssimas que demonstram uma recuperação da própria criação, né? Então, por exemplo, lidar com elementos de transformar água em vinho. Já alguns físicos disseram que para isso acontecer, nem com explosões atômicas a gente poderia ver algo dessa forma acontecer, né? Essa identidade passar por esse processo tão estranho, água em vinho. Mas é interessante porque dentro da palavra de Deus, quem conduz a criação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele consegue trabalhar as coisas que são diferenciadas, né? De uma forma, ele consegue trabalhar a matéria de maneira diferenciada. Ele anda por cima das águas, Alguém que tem autoridade. Ele multiplica de uma forma extremamente interessante pão e peixes, né? Você vê coisas quebradas e que são consertadas, coisas desastrosas, né? Como, por exemplo, a tempestade que é mudada. Então, todos esses detalhes levam a gente perceber o seguinte, né? Quando Cristo vem, ele está trazendo a ordem, aquela desordem causada pela queda. E essa ordem se dá em aspectos materiais, né? Os milagres são transformações do que está errado para uma espécie de conserto para algo que está certo. A própria ressurreição também, né? Aí o aspecto central, que seria a ressurreição. Quer dizer, não é natural morrer, né? Mas aí você vê como agora o que é natural é viver para sempre. É isso que o crente tem como a sua confiança maior, né? A pregação em Atos é uma pregação sobre ressurreição. Toda a pregação é a respeito da ressurreição. Quer dizer, e isso é uma coisa que até o cristianismo tem perdido, né? Porque fala de salvação é muito aberta, mas falar de ressurreição é algo mais... Fala muito, Jesus morreu por você. Isso, morreu por ressuscitou você. Também. Exatamente, a ideia é que o conserto maior se dá com a morte, né? Que é o último inimigo a ser vencido, né? Então, quando a gente fala assim, olha, vamos encontrar uma vacina para tal coisa, nós sabemos que dentro da nossa mentalidade não é para perpetuar, né, a nossa existência, porque sabemos que isso de alguma forma não pode ser mudado, né? A ideia, por exemplo, do envelhecimento,
todas essas coisas estão próximas de nós. Isso aí faz parte da realidade de que ainda não se concretizou a vitória final do Senhor Jesus Cristo. Então, para o liberal é mais fácil pensar em coisas rápidas, automáticas, e aí não tem espaço para essas coisas. Olha para o texto que fala, né? Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. E isso aí é o que leva a linha do desespero, né? E traz toda a desordem de novo, aquilo que deveria ser ordenado pela própria palavra de Deus. E o que nós estamos falando é sobre a maneira como eles interpretam a Bíblia, né? Uma hermenêutica racionalista que olha para o texto bíblico e tenta explicar esses eventos extraordinários e miraculosos de uma maneira racional e física. Então, esse aspecto é muito influenciado. O que estamos discutindo aqui é que matéria não é eterna. A matéria foi criada, ela não é algo eterno. A matéria foi criada. E ela tem sentido por causa da criação. E que todas as outras coisas que as pessoas vivem hoje se concentram na matéria. Então, é a melhor forma de nós dizermos, essa pessoa é materialista. Né? Significa que toda a expectativa e toda a esperança dela está dentro da própria matéria. Então, o cristianismo vai limitar esse poder de matéria, porque a matéria não é divina. Quem criou a matéria é divino. A matéria não é divina. Então, por isso, ela pode ser compreendida, estudada, e aí nós entraríamos no mandato cultural e dizer que ela pode ser dominada. Então, à medida que o homem cuida do jardim, ele está cuidando da matéria e glorificando ao Senhor do jardim, pois ele está como um mordomo cuidando desse jardim. Então, nesse sentido, cuidar da matéria seria cuidar melhor do corpo, seria cuidar melhor da natureza, seria cuidar melhor de tudo que a gente mexe e lida, né? Então, a água, todas essas coisas são coisas interessantes para a gente cuidar. E é interessante que isso fica bem claro nos nossos filósofos favoritos, né? Os do Antigo Testamento. Aquela mente hebraica bem nítida, porque a gente vê Deus deixando para guardar e cultivar. Dois verbos muito importantes, abada e chamar, que vão aparecer onde? Levítico, no papel do sacerdote. Temos então Adão como o primeiro sacerdote. E aquilo que ele faz é para adorar a Deus, né? Expandir, dominar e sujeitar a terra. Não é um fim em si mesmo, mas pelo contrário. O meio de adorar. Chega lá no Salmo 19, por exemplo, né? Os céus proclamam a glória de Deus. A gente vê o salmista dizendo como que a natureza quer glorificar a Deus. Depois ele fala da revelação especial pela palavra. E qual que é o fim? Que os meus lábios te louvem. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha redenção. O Senhor é o Redentor meu. Então, eu acho que é isso, né? A natureza, junto da Escritura, nos levam a ter essa compreensão de como que Deus deve ser glorificado. E o iluminismo tira isso, o racionalismo tira isso desse interesse. Mas eu já vi o reverendo Donizete falando, por exemplo, sobre Lewis, Tolkien, como que eles recuperam essa ideia de que o mundo ainda tem sentido, que ele ainda pode trazer coisas belas. Acho que seria bom se eu falar um pouquinho sobre isso também, reverendo. É muito curioso o fato de que o Lewis e o Tolkien, o C.S. Lewis, né, e o Tolkien, eles estão preocupados em contrabalancear o que está acontecendo na sua época. Eles estão vendo bem aquilo que Schaeffer chama de linha de desespero. Eles estão percebendo que tem algo estranho acontecendo. A Abolição do Homem é um livro fantástico que mostra isso, né? Quando ele vai fazer a crítica do livro que ele chama de do Green Book, né? E ele vai dizer assim, olha, tem coisas perigosas aqui. Quando alguém olha para a natureza e não pode falar nada dela especificamente se não ver um fenômeno, né? E ele trabalha isso pegando filósofos como Agostinho, Aquino também, e mais adiante os reformados. Quer dizer, estudar a movimentação dos planetas era estudar o amor de Deus. Eu acho isso fantástico, né? Estudar a movimentação dos planetas é estudar o amor de Deus,
como o amor de Deus se revela no mundo, né? Então, ao estudar essas coisas, você está estudando o amor de Deus. Por quê? Porque Deus criou, Deus resolveu criar. Então, eles se voltam para a Idade Média, porque na Idade Média você encontra um sentido interessante, né? Que se perdeu com a crítica que eles estão fazendo no período moderno. Qual é o que se perdeu no período moderno? Então, se você olhar, por exemplo, a Idade Média, podemos dizer isso, em termos de mortes, milhares de mortes, guerras, teve coisas até religiosas estranhas, como as cruzadas, e você encontra muita coisa assim, né? Quedas de impérios, levanta-se outros impérios, e uma ideia de tudo voltado para a religião. Mas quando você olha para o tempo das luzes, onde a razão entra e o homem vai encontrar sentido nele próprio e no mundo, nós temos muito mais mortes do que em todas as épocas, em curto tempo de espaço, né? Não demorou centenas de anos, né? E a tecnologia acelerou um processo de destruição em pouco tempo, né? Bombas que poderiam acabar com milhões e milhões de pessoas assim rapidamente. E sem falar que o homem está perdendo o sentido dele da criação, dele da própria criação. Então esses autores, eles são provocativos ao fazer com que todas as cenas que demonstram sentido, que trazem honra, que trazem amor, que trazem a preocupação com o outro, a luta contra o mal, a busca pelo bem, tudo isso se dá no cenário medieval. É uma crítica a realmente o iluminismo. É como se dissesse, ali pelo menos havia honra, havia justiça, havia uma preocupação com o que nós chamamos do caráter, que é o que a idade moderna ou pós-moderna está se perdendo cada vez mais, né? Se mata por tão pouco, o poder na mão de alguns se transforma em poder destrutivo, porque não existe mais os aspectos de valorização humana. A vida humana perde o sentido facilmente, como a própria natureza perdeu o sentido facilmente. Então, o que o C.S. Lewis e o Tolkien estão falando é que o homem está caminhando por uma derrocada cada vez maior, perdendo a sua verdadeira visão de homem à medida que ele trabalha um niilismo, trabalha um ateísmo, trabalha uma visão pragmática. Então, esses autores, eles estão procurando mostrar isso no princípio bíblico. E esse princípio bíblico é o que regia a Idade Média, apesar de todas as dificuldades da Idade Média. E ele foi tolhido, estava sendo cada vez mais tolhido desde o século XVIII até o século XIX e o século XX. E então os escritos deles trabalham essa valorização do homem. É o homem como imagem e semelhança de Deus. Esse homem passa a ser realmente de significado, quando ele se entende como imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, onde estava isso, né? Se você pegar, por exemplo, Platão, ele encontrou sentido nisso. Quer dizer, se você, por exemplo, faz uma coisa bem feita, se você procura fazer uma coisa melhor no mundo técnico, é como se você estivesse mais próximo de Deus. Então, quem consegue fazer coisas que estão mais próximas de Deus? Aqueles que se concentram e procuram fazer o melhor para agradar a Deus. É claro que, na opinião dele, o filósofo deveria ser essa pessoa. Sim. E essa pessoa que deveria até governar. Porque essa pessoa ela vai conseguir enxergar melhor justiça, honradez, a maneira de não ser acumulativo, mas distribuir melhor. Frugalidade. Então você vai ter uma série de apontamentos assim que brilham, né, dentro do princípio cristão, porque desde o Antigo Testamento deveria ser assim. Se você pegar Aristóteles, da mesma maneira, né? Aristóteles vai dizer que você tem que ter virtudes, você tem que trabalhar essas virtudes. Sem elas não tem sentido, por exemplo, ser homem. Elas é que fazem distinção entre um animal e um racional, um animal e um racional. E ele vai dizer que tudo isso começa com um primeiro motor. Então, todos eles estão mais próximos de uma ideia mais divina. E é interessante isso, porque a ideia de Aristóteles e a ideia de Platão não é uma ideia
de outros pensadores, como, por exemplo, o Tales. Uhum. Porque o Tales vai dizer que a água é o elemento divino. O arquê. É o arquê. Agora, por que é a água? Porque é dela que surgem todas as coisas. Aí surge uma religião científica. A religião científica é você estudar a matéria e perceber que nela você encontra sentido, na própria matéria. Uhum. Mas o Deus de Platão e o Deus de Aristóteles, eles estão fora disso tudo. Eles estão além disso tudo. E por estarem além disso tudo, não é à toa que quando o cristianismo se desenvolve, ele vai encontrar uma espécie de ninho para se desenvolver mais ainda no contexto do Império Greco-Romano, que acreditava dessa forma. E aí toda a Idade Média ainda está minada com essa forma, ela está ainda atingida com essa forma, apesar das divergências e dificuldades teológicas e problemas que existem no contexto teológico, ela ainda está forrada com esse pensamento. Então, para Tolkien e C.S. Lewis, esse é um período que eles ainda resgatam isso, né? Eles ainda estão entendendo que existem coisas boas ali e que elas estão sendo tiradas e retiradas cada vez mais por esse técnico, essa visão tecnicista, essa visão científica que está fazendo do homem meramente um ser qualquer. E é interessante isso, porque resgata a ideia do bioteoréticos do Aristóteles, né? Que é de contemplar a bios, contemplar a vida. E o que seria uma vida boa? O que seria felicidade? Exatamente encontrar paz e tranquilidade naquilo que existe. Porque o homem moderno tenta investigar e investiga por si próprio. E quando encontra algo, ele redunda glórias a si mesmo. Sim. Agora, enquanto que o homem que teme ao Senhor, ele glorifica a Deus. Entra também naquela ideia de Agostinho, né? Da cidade dos homens, cidade dos deuses, como que uma despreza e o outro ama. E é legal como que esses pensadores resgatam isso, né, Reverendo Carlos? E é uma grande ironia, né? Porque dentro do naturalismo, do evolucionismo, há uma ideia de progresso do homem, né? E como o senhor falou, no racionalismo, né? é uma evolução, estamos progredindo, né? No racionalismo e no iluminismo nós vemos, como o senhor mencionou, uma destruição em massa, guerras, né? O homem se destruindo, e isso é muito irônico, né? E é interessante que Tolkien e C.S. Lewis, eles trazem de volta, né? Eles trazem um olhar para trás e valorizam aquilo que se via na Idade Média e os valores que se tinham lá naquele tempo, né? É bem irônico, interessante como eles trabalharam essa questão, né, até mesmo que o reverendo Elmer colocou, você está colocando, reverendo Carlos, a ideia do amor, né? Quer dizer, o ser humano é um ser amante, né? Podemos falar de adoras, mas o adorar é a questão de amar, né? Então ele deve amar. Não há sentido nele o amor sendo para si mesmo, né? O amor tem que ser para o outro. E aí o ser de Deus e o ser do próximo, né? Que faz sentido em todas as coisas. O pouco que ainda temos de bom no mundo se manifesta nessas linhas do amor, mas o aspecto do amor em Agostinho, por exemplo, é extremamente fundamental, né? O amor a Deus, né? O amor a quem nos criou, né? É extremamente importante. Então, quando você não consegue enxergar Deus e consegue colocar a criatura no lugar, a criatura não dá conta para quem vai amar, porque o amor para com a criatura, ele é sempre defeituoso, porque a criatura não é o Criador. Então ele vai ter sempre que encontrar novas formas, novas maneiras, novos sentidos, e dentro do próprio vazio dele ele não vai se contentar com a criação. Então ele vai ter sempre a ideia de querer algo novo, algo diferenciado, e esse algo novo diferenciado faz com que a gente observe aí uma série de caminhos, né? Então o homem não muda, ele está sempre procurando algum tipo de caminho, e sempre alguma coisa muito igual, que é religiosa, né? Ele tenta encontrar sempre uma compreensão que seria religiosa, né? É que nós já vamos então pensando na nossa conclusão. Eu gostaria muito de ouvi-los incentivando aqueles que devem se envolver com a ciência. Reverendo Carlos,
Quais seriam suas palavras para esses que estão no universo, na academia, na ciência, enfim? Bem, eu acho que, como o reverendo Donizete mencionou, nós devemos ter mais crentes nessas áreas, dialogando com bons argumentos, né, e mostrando para o mundo, né, a falta de esperança que há no materialismo, na matéria, se nós olhamos para a ciência dentro de uma perspectiva onde não há Deus. E estimulo estes irmãos a continuarem, né, exercendo com excelência seus papéis e desempenhando tudo que eles fizerem para a glória do Senhor. Muito bem. Que Deus ajude e que nós tenhamos mais servos do Senhor envolvidos nessas áreas e que assim façamos a diferença mesmo e dialoguemos com aqueles que têm uma perspectiva diferente, uma religião diferente, né? Porque tudo é uma perspectiva de adoração. Então, dependendo de como ou quem você adora, você vai ter resultados compatíveis com a sua adoração. Então, se você adora o Deus verdadeiro, faça uma boa ciência, se envolva com a ciência para a glória de Deus. Sim. Reverendo Donizete? A forma como nós olhamos, né, para o mundo, né, a gente pode perceber que o impacto, né, desse tipo de compreensão divisória, né, ciência e religião, como se uma fosse distinta da outra, é um excelente terreno para a gente mostrar que pessoas que amam a Deus e que buscam a glória de Deus podem fazer uma ciência e dentro dessa ciência não abdicar, né, daquilo que ele é. Então eu tenho assim alguns conceitos, né? O primeiro conceito é que quando for fazer ciência, faça como cientista. Não vá meramente como alguém que está ansioso em querer revelar Deus. Porque a pesquisa sendo honesta vai glorificar a Deus. A pesquisa sendo verdadeira, sendo clara, ela vai glorificar a Deus. Então, só pessoas desonestas procuram camuflar para que as suas ideias fiquem mais firmes, vistas, patentes, né, e mudam resultados, puxam um pouco mais a sardinha para um lado, né? Então, o crente tem que ser um pesquisador nato, né? Se ele está em determinadas áreas, ele deve fazer um trabalho bom de excelente pesquisa. E é nesse trabalho bom de excelente pesquisa que ele vai glorificar a Deus. Excelente, excelente. Essa ideia de faça o seu trabalho, né? Exatamente. Porque quando toca nesse assunto, a pessoa já espera um Soli Deo Glória gigantesco no meio do papel, né? Do artigo. E realmente, o que o reverendo Donizete fala faz todo sentido. Se você fizer um trabalho bem feito, honesto, dedicado, sério, Deus já está sendo glorificado. Automaticamente surgirá aí um nome de Deus será exaltado de alguma maneira. Com certeza. Meus irmãos, nós então já vamos ficando por aqui. Queremos novamente agradecer você que nos ouviu, que esteve conosco até o momento. Também aqui os nossos irmãos que estão conosco, o reverendo Carlos, o reverendo Donizete. Novamente falamos aqui, nós estamos na primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Vai ser um prazer recebê-lo aqui em uma das nossas atividades, então fique por dentro das nossas informações por aqui. E queremos desejar que você que espera, que deseja fazer ciência, que faça para a glória de Deus. Certamente isso vai redundar na exaltação daquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de tudo e que colocou no nosso coração esse desejo de descobrir todas as coisas para a glória dele. Nos despedimos aqui, um abraço e até o nosso próximo Conversa de Primeira.